E aí, nesse relacionamento que veio a pandemia, né? Eu tava com ele um pouco antes, aí veio a pandemia. Ele me apresentou pessoas que abriram portas de trabalho pra mim, né? Num networking bacana. Só que ele era uma pessoa muito controladora. Tá. Então, controlava o que eu comia, o meu peso, Tudo? a roupa que eu vestia. Você chegou a morar com ele? Não, eu fiquei um tempo na casa dele, Tá. na pandemia, por conta da minha Que avó. não dava pra sair de casa. Isso. Tinha que... Foram 15 dias que eu tive surtos de ansiedade enlouquecedores. E Que aí engraçado. também tinha a diferença de crenças. Então, Tá. assim, eu acreditava em uma coisa e ele acreditava em outra. Infelizmente, quando a gente pensa que os opostos se atraem, mas eu acho que não. Eu acho que os semelhantes se atraem, porque os opostos, como você falou, crenças, valores, eles batem. Exatamente. De frente não vai. E você sentiu muito isso nessa Batia sua... muito. Ele batia em frente referente à minha crença religiosa. Tá. E aí a gente discutia muito referente a isso. Tá. Né? Fora que ele era muito... Controlador. controlador, enfim. Então, eu tinha que ir pra igreja, eu tinha que... Ele tinha uma escolha religiosa diferente da sua e você tinha que acompanhá-lo. Exatamente. Tatuagem não era bonita. Ah, e você já tinha, exatamente. claro, né? O cabelo tinha que ser de uma forma diferente. Eu tinha que treinar, eu tinha que emagrecer, porque eu tava muito gorda. Completamente o oposto da Laís Jesus na sua essência. E aí eu falo assim, mas eu amo tatuagem. Meu sonho desde criança era ter o corpo todo tatuado. A primeira você fez com quantos anos? Com 19. Tá. Levei a minha mãe pra fazer, paguei a dela, e aí depois eu fiz a minha. Que legal. E aí a gente teve uma briga muito feia. E eu resolvi voltar pra casa da minha mãe. Fiquei um tempo isolada, né? Porque fiquei com medo de passar Covid, essas coisas pra ela. É uma época bem... E aí eu fiquei em casa. A gente não tínhamos terminado. E a gente brigou muito feio por conta de trabalho. Porque a cabeça era muito diferente, a idade era muito diferente. Ele era mais velho ou mais velho? Mais velho. Ele era mais velho. E aí, no meio dessa loucura da pandemia, eu conversando com a minha mãe, eu comecei a conversar com uma moça, né, no caso, a minha ex. E voltei a falar com ela, porque eu já conhecia ela há muito tempo. Com aquela que te bloqueou lá atrás? Não, uma amiga minha de você já tinha infância, tido... e a gente começou a conversar e tal. E eu falei assim, não, é isso que eu quero. É isso que eu quero, é isso que eu quero. Aí eu até brinco que eu falo que eu não saí do armário, né? Não. Eu fui expulsa. Você foi expulsa? Eu fui. Ela me jogou, assim, do armário. Essa tua amiga? Essa minha amiga. Que é a sua ex? Ela me jogou do armário, que eu falei, tá, e agora? O que eu faço? Nossa, Laís, aí você já tinha parado com a terapia por causa da pandemia. Sim. Saindo de um relacionamento completamente abusivo, sim, tóxico. Nós terminamos, ele ainda ficou rondando todo mundo. Minha mãe, minha avó, minha família, meus amigos, a minha melhor amiga. Ele fez amizade com a minha melhor amiga, ele não saía do lado da minha melhor amiga pra tentar voltar comigo. As pessoas com quem eu trabalhava, ele ia, perguntava o que eu tava fazendo, o que eu deixava de fazer, qual era o horário que eu saía, qual era o horário que eu entrava. Então isso me deixava muito perturbada. Você acha realmente, você pode hoje afirmar que você viveu um relacionamento tóxico, um relacionamento abusivo. Sim. Isso pós-término do relacionamento. E durante o relacionamento foi aquilo: roupa, tatuagem, cabelo, não podia nada. Não é que não podia, mas ele colocava muito a opinião dele sem eu perguntar. Tá. E aí a gente batia muito de frente, porque eu já tinha vivido relacionamentos abusivos. Então, assim, se a pessoa... você já vem armada, né? Se a pessoa fala, não usa... Exemplo, não usa essa saia. Tá, mas por que não usar? Porque eu não gosto. Tá, mas o problema é seu. Se você não gosta, você não usa. Eu vou usar. E aí a gente chegou nesse limite já, de... eu não gosto de você com essa blusa. Tá, mas a blusa é minha, eu vou usar. Você não gosta, você não usa. Sim, e aí você as brigas começaram. Mas tá feia desse jeito. Tá, a feia sou eu. Quem tá passando vergonha sou eu. Então deixa que eu tô me sentindo bem. Ô Laís, e você acha que, por exemplo, era assim desde o começo do relacionamento ou não? Você acha que ele se apresentou pro pessoal? Porque assim, muitas vezes a pessoa tá sofrendo um relacionamento abusivo, tá vivendo num relacionamento abusivo e ela de repente não percebe. Não foi Sabe desde por o começo, não. Então, me explica, se você pode me explicar mais ou menos como que você foi percebendo ou como que esse relacionamento foi se
se tornando um relacionamento tóxico? É que, na realidade, quando a gente se conheceu, ele me falava uma história, né? E na realidade era outra. Então, tinha terminado há mais de 1 ano e 8 meses. Na realidade, tinha terminado, tinha 1 mês de relacionamento. Nossa! E aí, eu comecei a ver... Eram muitas coisas que a gente pegava. Mulher... A gente tem intuição, né? A gente tem nosso feeling. Posso falar palavrão? Pode, Mulher cara. foda. Não Mulher... tem jeito. Mulher é um bicho muito Pode falar louco. o que você quiser aqui no Ignição. Então, você começava a pegar. Pegava, tipo... coisa boba, tipo Netflix, o nome da ex. Eu falava, cara... tipo a senha? Assim? Né? Não, tipo, tinha lá os negocinhos do Netflix. Aí tava assim, o nome da ex e o dele. Eu falava, cara, mas por que tem o nome da ex? Pô, já terminou 1 ano e 8 meses. Entendi. Aí essas coisas começaram a ficar, tipo, aquela pulguinha. Senha do Wi-Fi, o nome dele e da ex. Eu já peguei essas isso também. Que... Aí você começa a falar, tem alguma coisa errada. Por quê? Aí você começa a cutucar, eu te entendo. Mas eu falei isso, eu não falei aquilo. Aí a pessoa começa a falar contigo, falando uma coisa totalmente diferente do que ela falou, pra você acreditar e achar que você é errada. Exatamente. Então, assim, ele se justifica. A pessoa nunca tá errada. Exatamente. Ela se justifica e vira pra você. Isso. E você já tinha passado por relacionamentos abusivos, então você já acendeu a anteninha já ficou ligada. Tanto que não durou muito tempo. Foi um relacionamento de, se não me engano, de 9 meses. Tá. E aí as amigas dele estavam do meu lado, eu conversava com elas e falava assim, gente, tem alguma coisa que não tá batendo, 2 mais 2 é 4, não é 5. Aí quando a gente terminou... Mas você conversava isso com ele? Conversava, mas era muito... Você não sabe porque você é mais nova, eu tenho mais experiência. Entendi. Sempre tem uma justificativa. Sempre. Essa é a base, eu acho, do relacionamento abusivo. A pessoa sempre tem uma justificativa, um porquê. E às vezes ela pensa... É uma maneira de te manipular? Você se sentia manipulada? Sim, eu tentava me manipular. Em alguns pontos eu até concordava em alguma coisa. Fui pra igreja com ele. Pra não brigar, né, Laís? Fala pra sério. Não brigar, vamos pra igreja comigo. Fui pra igreja com ele. Eu lembro que eu parecia... Ai, gente, é muito engraçado, porque eu acredito muito... Eu acredito muito em Deus, eu tenho muitos amigos evangélicos, mas... Eu fui numa igreja totalmente conservadora. Entendi. Aí, na época, eu tinha piercing no septo, o cabelo todo platinado, bem curtinho, batidinho, toda tatuada. Eu lembro que eu entrei na igreja, eu era o foco. Eu falei, daqui a pouco... Você entrou com ele, e aí todo mundo virou pra... Todo mundo virou pra mim. E assim, como se eu estivesse me convertendo. Eu só tinha ido na igreja. Tá. E aí eu sou espírita, né? Então eu tava ali agoniada. Eu tava com palpitações dentro da igreja. Ansiosa. E ele assim, não, vamos orar comigo. Eu falei, tá, vamos orar, né? E eu falei, vou orar porque eu não tô me sentindo bem mesmo, eu preciso orar. E eu era o ponto, assim, a pastora olhava pra mim e focava em mim. O pastor olhava pra mim e focava em mim. Parecia que era a palestra no dia, era pra você. Era pra mim o negócio. E eles queriam que eu me convertesse. Eu falei, calma, gente, eu só vim visitar pra acompanhar. Eu acho que ele queria que você se convertesse. Sim. Ele não queria que eu frequentasse a minha religião. E ele falava que não era coisa de Deus. Ele falava que eu estava perdida, que eu precisava me reencontrar. Então, isso foi durante 9 meses ouvindo esse tipo de coisa que é bem complicado. E você duvida até da tua fé. Exatamente. E outra coisa, você acaba duvidando até de você, porque ele te conheceu, a Laís, como você é. Exatamente. Eu não sei por que ele quis mudar essa Laís. Na verdade, aí a gente fica... A tal pergunta, né? Os relacionamentos abusivos, a pessoa, ela quer pegar uma pessoa e quer moldar você do jeito, do olhar dela. A pessoa tá cheia de erro. É uma pessoa assim como eu, cheia de erro, tendo que mudar e melhorar muitas coisas. Só que em vez de ver os erros dela, ela aponta o dedo para outra pessoa. Exatamente. Como se a pessoa fosse uma santa, né? No caso, ela fosse uma santa. E eu falava muito isso para ele, assim, quando tem um dedo apontando para mim, tem 4 apontando para você. Exato. Então, antes de falar dos meus erros, das minhas crenças, do que eu visto, do que eu deixo de fazer, das minhas tatuagens, porque até a tatuagem, eu falava assim, isso aqui significa o quê? Isso aqui significa o quê? Isso aqui é do demônio. Eu falava, gente, não é, eu só gosto. Claro, eu gosto. Eu acho linda. Eu gosto de caveira. Não, mas é do demônio. Eu gosto de caveira. Eu só gosto de caveira, é só isso. Não, e aí foi um relacionamento de 9 meses que eu falava assim, meu, que saco. Por que eu entrei nessa porcaria?